Fala pessoal, tudo bom? Esta que vos fala é a Ana, sou professora de História e também aluna do curso de Medicina da Unesp. Para aqueles que não me conhecem, eu passei no vestibular de Medicina estudando sozinha. Pessoal, uma das dúvidas que a galera mais me pergunta, todo esse pessoal que está na fase de pré-vestibular, é: Ana, como se dá bem nas provas de redação? Como conseguir uma boa nota na prova de redação? E cara, gente, sei, é muito difícil as provas de redação. A maioria dos alunos tem bastante dificuldade nas provas de redação. Eu era uma delas. Eu tinha muita dificuldade em redação e demorei um certo tempo para entender como faz a redação e como conseguir tirar uma boa nota. Para vocês terem noção, na prova do Enem eu tirei 920 no meu último ano de vestibular e em várias vezes nas provas da VUNESP eu tirei 28. No ano que eu passei na Unesp, minha redação foi nota 28, que é a nota máxima da redação da VUNESP, né? Então eu tentei reunir algumas dicas que eu segui e que me fizeram melhorar na redação. A primeira delas é: para você ser um bom escritor, você invariavelmente tem que ser um bom leitor. Pessoal, a leitura, ela não está dissociada da escrita, tá? Você tem que ser um bom leitor para ser um bom escritor. E eu sugiro que você leia bastante. Por quê? Porque inconscientemente você vai começar a internalizar toda a estrutura típica da escrita. Além de internalizar toda essa estrutura, você vai conseguir repertório, vai conseguir conhecimento de mundo nas suas leituras. Se você presta provas de vestibular que cobra bastante redações dissertativa argumentativa, que é um tipo de texto, né? Eu sugiro que você leia os editoriais de jornal. Eu gosto bastante do jornal Le Monde Diplomatique. Então, se você quiser dar uma olhada nas reportagens deles, é bem legal, sugiro bastante. Mas, independentemente disso, eu sugiro que você leia um editorial de jornal. Cara, vai na banca, compra, sei lá, a Folha de São Paulo, enfim, o Estadão, dá uma olhada nos editoriais dele. Tentem ler, nem que seja um editorial por semana, para vocês verem como que essa estrutura argumentativa, né? Como que isso é escrito. Vocês vão ver que isso vai facilitar muito a vida de vocês. Sem vocês perceberem, vocês vão começar a naturalizar esses mecanismos típicos da estrutura dissertativa argumentativa. Fora isso, eu recomendo que vocês leiam livros. Não precisa só ser os livros de literatura do vestibular. Leiam livros que vocês se interessem, temas que vocês se interessem. Enfim, reportagens, revistas. É interessante que vocês leiam bastante. Quanto mais vocês lerem, melhor. Vocês vão internalizar a estrutura da escrita. Vocês vão, de uma forma ou de outra, ganhar repertório e também ver como que funciona certos mecanismos de gramática. Às vezes, eu não sabia nem o porquê se escrevia uma palavra daquela forma, mas eu sabia que a escrita era daquele jeito de tanto que eu tinha lido, seja num livro, numa reportagem, enfim, eu sabia como era escrito. Então, às vezes, você não sabe especificamente a regra da gramática. Lógico, é importante você saber, mas às vezes você não sabe, você se pega nessa situação e você sabe como escrever ou sabe como utilizar determinada estrutura de tanto você ler. Então, sugiro que você seja um bom leitor. Segunda dica que eu te dou, e acredito que é a principal, é: redação é treino, gente. Para vocês terem noção, eu fazia 2 redações por semana. Sugiro que você faça no mínimo uma redação por semana. Lógico, redação é um negócio pesado que toma tempo, mas pelo menos uma redação por semana você tem que fazer. Você vai ver que, como todo bom treino, no começo é bastante difícil. Eu tinha bastante dificuldade no começo, demorava horrores para fazer minhas redações. Porém, conforme o tempo foi passando, conforme eu fui aumentando minha carga de treino nas redações, cara, elas fluíam muito mais, meus textos fluíam muito mais e de forma melhor. Então, conforme você for treinando, você vai ver que os seus entraves na redação eles vão saindo e você vai conseguir fazer redação mais rápido e de uma forma mais qualitativa. Isso é bastante importante, porque em provas como, por exemplo, o Enem, você não tem muito tempo para fazer redação. Então, se você fizer uma boa redação num tempo mínimo possível, cara, você tá feito. Então,
Então treina a redação, gente. Redação é treino, escrita é treino. E é importante você treinar isso pelo menos uma vez por semana e não deixar passar, beleza? Então tente manter uma constância de treino em redação. Terceira dica que eu te dou é: tente escolher um bom material se você tem dificuldade em redação. Principalmente se você for prestar provas, como por exemplo a Unicamp, que cobram tipos de texto que vão além dos textos dissertativos, argumentativos cobrados na maioria das provas de vestibular. Eu usava esse livro aqui, ó, que é o Texto e Interação, do William Cereja e da Teresa Cochar. Gente, esse livro ele é muito bom, porque ele aborda não só a redação dissertativa e argumentativa, mas também outros tipos de texto, como por exemplo a crônica, a narrativa, enfim, contos. Bem legal, principalmente para quem presta a prova da Unicamp. E nele tem vários tipos de texto, base para você entender como se constroem os textos. A teoria dele eu acho muito boa, enfim, recomendo muito esse livro, tá? Lógico, tem outros materiais, ache o material que for mais conveniente para você, essa é apenas uma dica que eu te dou. A outra dica que eu te dou é: preste bastante atenção nas suas aulas de história, de geografia, de filosofia, de sociologia. As ciências humanas, elas são base para a sua redação e elas podem fortalecer a sua redação. Lógico, é importante você prestar atenção nessas matérias para você se dar bem nas questões específicas dessas matérias. Mas preste atenção também para você usar na sua redação e na sua formação como cidadão. Por exemplo, quando você usa argumentos históricos ou argumentos sociológicos para determinado tema, isso embasa, o seu examinador vê que você tem uma consciência crítica a respeito dos processos históricos, dos processos sociológicos, e que você sabe relacionar esses processos com o seu contexto atual. Por exemplo, se você tiver um tema de redação falando sobre a participação política da mulher na sociedade brasileira, cara, é interessante se você souber como se deu o voto feminino no Brasil. Ou você também mostrar para o seu examinador que você sabe que no mundo, né, as mulheres tiveram pouca participação política. Fale sobre a não participação política da mulher na Grécia Antiga. Utilize esse argumento. Fale sobre como a mulher nunca participou da política no Brasil colonial, por exemplo. Quando você usa isso, você enriquece a sua redação. Você argumenta muito melhor, porque contra-argumentos históricos, praticamente, eles são imbatíveis, né? Então, preste bastante atenção, tente relacionar os seus conteúdos de história, geografia, filosofia, sociologia para o seu contexto atual. Isso vai facilitar o seu entendimento das ciências humanas e vai te ajudar na redação. Bom, pessoal, acredito eu que é isso. Tente fazer isso de treinar a redação, ser um bom leitor, prestar bastante atenção nas aulas de ciências humanas e treinar constantemente redação. Veja bem as suas correções de redação. Não sei se vocês têm um professor particular, enfim, usam um cursinho online, o próprio cursinho presencial. Vejam bem quando o corretor ele corrige sua redação, o que ele aponta que você poderia melhorar, o que você não poderia melhorar. E tente prestar bastante atenção nisso para você corrigir nas suas próximas redações. Mas em suma, a redação é treino. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Caso vocês queiram ver como que eu fazia uma redação minha, como era uma redação minha da VUNESP, principalmente a que eu tirei 28, que é nota máxima, é só mandar um e-mail que está lá na descrição daqui do vídeo, que eu mando para vocês o arquivo com a minha vista de prova, beleza? Espero que esse vídeo ajude vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho. Tchau, tchau!